Todos hoje, dia 28 de outubro de 2020, essa é a 18ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano Rotary 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos e peço o instante da sua atenção, pedindo para que todos os que estão aqui nessa sala do Zoom, para que desliguem os microfones. As perguntas ao nosso palestrante devem ser encaminhadas pelo chat. Podem encaminhar desde o início da apresentação. Todos que estão na sala, por favor, façam a identificação com o seu nome. Visitante e autoridade, registre a presença no chat, informando o nome, e-mail e celular. E o rotariano visitante, além do nome, e-mail e celular, também o clube e o cargo. Nós vamos agora, então, passar a palavra para o presidente Marcelo de Pascoal, desejando a todos uma excelente reunião. Obrigado, prezado diretor de protocolo, Roberto Souza, sempre nos apoiando aí, nos ajudando. Companheiros, companheiras, convidados, convidadas, amigos e amigas, agradeço a presença de todos e que sejam muito bem-vindos. Para mim é uma satisfação, uma alegria a cada semana poder reencontrá-los, vê-los felizes, bem, e isso para nós é um motivo de alegria e de integração do nosso clube. Com muita satisfação, inicio essa reunião reverenciando a bandeira nacional do Brasil. Obrigado pela saudação à bandeira. Nesse momento, para nós, do Clube Rotary Clube de São Paulo, é um dos momentos mais bacanas, mais legais e felizes do nosso clube, né? Que é aonde nós damos posse a um novo associado. E com grande honra que digo que, nesse momento, irei dar posse ao nosso novo companheiro, Robert Monasterski. Seja bem-vindo, Roberto. Convido o companheiro Naid Chicane para que faça suas considerações ao seu afiliado, Roberto Monasterski, e, na sequência, o empossarei como novo associado do Rotary Clube de São Paulo. Obrigado, presidente Marcelo. Companheiros, companheiras, visitantes, sempre um motivo de grande alegria, uma festa quando damos posse a um novo companheiro no Rotary Clube de São Paulo. E hoje vamos dar posse ao companheiro Roberto Monasterski. O Roberto é diretor executivo da Associação Brasileira de Bancos, com responsabilidade pelas áreas de recursos humanos, educação executiva, comunicação e marketing. Ele é professor na Escola de Negócios St. Paul, escritor, consultor e pesquisador, atuando em desenvolvimento humano e organizacional desde 1987. Ele desenvolveu sua carreira no Brasil, nos Estados Unidos, no Chile e também na Argentina. Ele foi executivo no Banco Itaú, na Sofisa, na DHL Logistics, no Walmart, na McLean Logistics, na Mercer e na Kimberly-Clark. Ele é psicólogo especializado em organizações pela Faculdade São Marcos, com MBA em Recursos Humanos pela USP. Ele é mestre em Sociologia do Trabalho e Liderança nas Organizações pela PUC e tem doutorando em Sociologia do Trabalho pela PUC, com tema de pesquisa voltado aos estilos de liderança, comprometimento e cultura organizacional. O Roberto é também membro do Grupo Diógenes de RH,
um grupo que engloba diretores de recursos humanos das principais empresas em São Paulo, um grupo que já é cinquentenário, e ele é um dos membros desse importante grupo. É com grande alegria que peço ao Roberto que leia o seu termo de posse. Roberto, por favor. Agradeço, doutor Nahid, a sua indicação, a acolhida de todos aqui. Antes de ler meu termo, quero fazer um rápido agradecimento a um companheiro rotariano nosso, tá? Mauro Olo, psicólogo, que me indicou para esse grupo. Tá? O Mauro Olo, ele tem 20 anos no distrito 4420, em Diadema, e 5 anos agora no 4590, Bragança Paulista, Estância. Tá? Agradeço ao Mauro, que não está presente aqui. Termo de posse de associado. Eu, Roberto Monasterski, comprometo-me a conhecer, respeitar e cumprir o Estatuto Social e regime interno do clube, os quais me conduzirão em minha vida rotária, a estimular e fomentar o ideal de servir, com base em todo o empreendimento digno, a desenvolver o companheirismo, priorizando oportunidades de servir, a reconhecer o mérito de toda a ocupação útil, não fazendo distinção entre as profissões reconhecidas, a promover a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada. E, por último, a trabalhar pela aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. São Paulo, 28 de outubro de 2020. Muito obrigado. Muito bem, só uma observação. Desde a primeira reunião que eu convidei o Roberto, há 2 meses atrás, ele está com 100% de frequência. Não faltou uma reunião sequer. É com você agora, presidente. Obrigado, governador Nahid Chicane, padrinho do Roberto. Roberto, você tem 1 minuto para uma consideração. Com uma alegria enorme, eu faço a minha primeira fala depois de empossado como rotariano. Eu espero poder contribuir com todas as ações do Rotary, conhecer melhor as comissões, entender cada vez melhor os propósitos na prática, e realmente assim poder me dedicar aí de corpo e alma à causa. Eu tenho um coração rotariano, eu já falei para vocês, desde pequeno, faz tempo já. Sou rio-branquino de carteirinha, meus colegas sabem, eu sou aquele cara que organizou a turma, os outros tinham organizado a turma do colegial, eu organizei a turma do pré-primário até a 8ª série. É uma coisa que me deu muito orgulho em fazer, num momento difícil da minha vida. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, ficou um buraco muito grande. Isso me deu uma satisfação enorme, esse reencontro com o Rio Branco e agora esse reencontro com o Rotary. Eu agradeço muito a todos os senhores. Muito, muito obrigado mesmo por me aceitarem. Obrigado, Roberto. Neste momento, declaro Roberto Monasterski empossado no Rotary Clube de São Paulo e peço aos companheiros que o recebam com uma calorosa saudação rotária. Obrigado. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, presidente. Já podemos conversar um pouco no telefone, e eu só queria dizer que, quando voltarmos às reuniões presenciais, faremos a cerimônia linda e tradicional de posse, com PIN, com certificado, e nós não deixaremos passar esse momento de todos que tomaram e estão tomando posse virtualmente. E eu agradeço a você, Roberto, e ao Chicane, que mesmo nessa situação de pandemia, que tem as dificuldades, aceitou ingressar no Rotary Clube de São Paulo. Seja bem-vindo e contamos com você aqui para ajudar nos trabalhos. Uma grande honra, presidente, estou à disposição. Obrigado. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Muito obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Senhoras e senhores, convidados, é com imensa satisfação que apresento o palestrante do dia,
Mário Ernesto Humberg, consultor e palestrante sobre ética organizacional, vem realizando palestras e seminários sobre o tema em empresas e associações de todo o país. Foi empresário, industrial, professor universitário e diretor das editoras Abril, Gazeta Mercantil e CLA. Fundou em 1981 a CLA Comunicações e atuou durante 34 anos em RP, RI, gestão de crises, atendendo a empresas e associações. Autor dos livros Conduta Ética e Empresarial, BDO, Códigos de Ética e Conduta, Ética na Política e na Empresa, editora CLA, coordenou a edição do livro A Ética no Mundo da Empresa e redigiu capítulos sobre a ética empresarial nos livros Comunicação Empresarial, Estratégia de Organizações Vencedoras, pela Berge, obtendo resultados com relações públicas, pela Pioneira, além de mais de uma centena de artigos. Mário Ernesto Humberg vem implantando códigos de ética e de conduta em empresas e outras organizações, entre as quais Santista Têxtil, Alpargatas, CCSA, Intercement, Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas, Abrafat. Participou da formação e atuação inicial de vários comitês de ética e estruturação do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance da Intercement. Informo que a apresentação de hoje será postada depois na conta do Rotary Club no YouTube e ficará disponível, então, para acesso dentro de 2 dias. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza, pela apresentação do nosso palestrante hoje. E só queria comunicar que, após a palestra, teremos as perguntas e respostas. Eu já agradeço de antemão ao Mário Ernesto pelo aceite do convite através do nosso querido Livro Giosa, que o indicou para essa palestra, e agradeço pela disposição de estar conosco aqui hoje para nos trazer esse tema que é interessante, ética nos negócios. Então, passo a palavra para você, para que dê continuidade. Muito obrigado a você e ao NARID por terem confirmado o convite feito inicialmente pelo Livro Giosa. Prazer estar com vocês todos aqui. E é especial prazer porque, além da importância do Rotary Club para a sociedade, dos diferentes Rotary Clubs para a sociedade brasileira e mundial, eu tenho 2 ligações familiares. O Sérgio de Castro lembrou que meu pai era rotariano, pertencente a esse clube de vocês, né? Hoje há vários clubes, e meu pai participava do Rotary Clube de São Paulo, e por mais de 50 anos ele esteve presente no Rotary, e meu filho tem uma outra ligação, ele editou recentemente, no ano passado, um livro sobre os 70 anos da Fundação Rotariana, Fundação dos Rotarianos de São Paulo, que mantém o Colégio Rio Branco. Falando rapidamente sobre minha relação com a ética e com o problema da ética nos negócios, ela vem desde o tempo do meu pai, em que eu ouvia o que o meu pai fazia, e o que o meu pai dizia, e o que os seus amigos diziam. E ficava, às vezes, preocupado com determinados comportamentos. Por exemplo, teve um amigo do meu pai que contava com uma certa satisfação que ele... parece que desapareceu a imagem aqui. A imagem está funcionando? Não, estamos te vendo, estamos te vendo. Tá bom. Tá bom. Meu pai, esse amigo do meu pai contava que, quando ele começou a exportar o produto que ele exportava, na verdade era açúcar bruto, e ele colocava um pouco de areia em cada saco, que era para aumentar o peso. E aí um amigo dele perguntou, né, numa reunião em casa, perguntou, mas você continua fazendo isso? Ele disse, eu continuo, senão vão pensar que eu não sou mais esperto. Né? Deixei de ser esperto. E esse é um dos grandes problemas brasileiros, a chamada esperteza. Né? A gente é muito visto como um país de espertos. E aí, a partir dessa constatação que nem todos os empresários agiam de maneira correta, eu passei a me interessar pelo assunto
E quando eu montei minha primeira empresa, que era uma indústria química, eu via que realmente os sistemas de trabalho não eram dos mais adequados, tanto na forma de tratar os seus funcionários, como na forma de pagar tributos e na forma de tratar os seus fornecedores e concorrentes. Bom, essa foi a minha preocupação inicial. Quando eu fundei a CLA Comunicações, que já foi mencionada aqui, eu fundei com 2 sócios em 1981. Em 1983, os 2 saíram em função de outras atividades que eles vieram a exercer. E aí eu decidi estabelecer o nosso Código de Ética, que é de 1983. A partir daí, eu tenho feito artigos, livros, palestras, etc., por todo o país. Que eu me lembre, esta é a segunda no Rotary Club. A primeira foi no Rotary Club de Sorocaba, há uns 4 anos atrás. O tema de nossa palestra hoje é um tema relativamente recente. Ética empresarial ou ética nos negócios é uma coisa que não existia no passado. Não havia esse tipo de assunto sendo tratado. E ele nasceu especialmente por causa dos Estados Unidos. Em 1970, no final da década de 1970, começaram a surgir notícias sobre um escândalo da venda de equipamentos de guerra, principalmente aviões, e esse escândalo ficou conhecido como escândalo Lockheed. A Lockheed era um dos fornecedores de aviões e outros materiais para diversos países. E acabaram descobrindo que ela pagava comissões para os compradores, inclusive para um membro da Casa Real na Europa. Isso criou um escândalo muito grande num país basicamente moralista, como os Estados Unidos, levou a uma reação do público contra essas empresas. E daí as empresas começaram a criar programas e códigos de ética. E algumas criaram, inclusive, diretorias de ética. Eu tive a oportunidade de trazer aqui para o Brasil, não fui eu, foi a FIDES, com a qual eu trabalhava, fundação criada pela Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, que trouxe aqui o vice-presidente de ética da Boeing. Lá na Boeing, eles decidiram criar um vice-presidente na época. Hoje, acho que não existe mais. Depois, eu visitei esse vice-presidente nos Estados Unidos e tive a oportunidade de conversar com ele sobre essas questões da ética e venho me dedicando cada vez mais a isso. O que a empresa ganha com a ética, né? Essa é uma pergunta que vocês devem se fazer e eu não creio que vocês, como rotarianos, tenham muito esse problema. Mas, certamente, o problema existe. Né? E o que acontece? Acontece que, com a ética, a gente sabe que uma empresa é ética, o grande ganho é na confiança. As empresas recebem a confiança de seus funcionários, de seus clientes, de seus fornecedores, de todos aqueles com que ela se relaciona. Então, acho que o principal ganho é realmente um ganho do ponto de vista da confiança, e isso se reflete também nos negócios. A gente vê algumas empresas cujos ativos são relativamente limitados, mas que têm um valor muito alto na Bolsa, porque é reconhecido que é uma empresa ética e que tem confiança dos clientes. Um exemplo muito significativo aqui no Brasil é a Natura, que está sempre entre as empresas mundiais mais confiáveis e os rankings de ética existentes mostram a Natura bem colocada lá. Não é a única empresa, mas estou apenas citando uma, porque é certamente uma em que isso vale bastante. A ética empresarial, ou a ética nos negócios, cresceu muito depois desse escândalo que eu mencionei e levou à criação, em
1997, ou seja, 43 anos atrás, a criação de uma lei americana, que até hoje é uma lei referência para o mundo, o FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. 43 anos atrás, inaugurava a legislação sobre corrupção. E, com isso, as empresas foram criando seus códigos, que muito poucas empresas têm. A gente trouxe aqui, a Fundação Getúlio Vargas trouxe aqui um palestrante americano em 1982, e ele contou que lá só existiam 3 livros publicados sobre temas de ética empresarial em 1982, quer dizer, 5 anos depois do escândalo que gerou a FCPA. E poucas faculdades ensinavam a matéria. Esse professor era um dos raros, o professor Donaldson era um dos raros professores. Hoje, a ética nos negócios, a ética empresarial, está presente em praticamente todas as escolas de administração. Isso não quer dizer que as empresas não tivessem uma certa escala de valores, né? Valores esses que provinham principalmente dos donos, né? Dos donos das empresas. As empresas, quando eram fundadas, seus donos tinham os seus próprios valores que eles aplicavam na empresa, né? Esses valores foram sendo mudados ao longo do tempo ou aperfeiçoados, e eles acabaram gerando os códigos de ética, que são bastante recentes, né? Como eu disse, nos Estados Unidos eles nasceram em 77. Aqui no Brasil, com raríssimas exceções, as empresas não tinham os seus códigos. Elas mantinham uma relação, às vezes através do RH, através do próprio presidente ou do próprio fundador, elas mantinham uma lista de coisas que não se podia fazer. Era mais negativo do que positivo. Quer dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós encontramos, quando vamos ver esses casos, a gente encontra algumas coisas curiosas. Por exemplo, uma das empresas a quem eu prestei serviços, ela tinha um código, não era um código, mas era uma lista de definições do seu fundador. O fundador não aceitava pessoas com barba nem bigode, né? Na empresa não podia ter barba nem bigode. Nosso amigo Nahid Chicane, por exemplo, não seria admitido. Roberto Monasterski, muito menos, né? O livro de Joslin também estaria excluído, e mais alguns, porque a empresa não aceitava barba e bigode. Eu fui fazer uma palestra numa unidade dessa empresa, lá no Pará, e depois que eu acabei a palestra, veio um dos gerentes, veio conversar comigo e me contou, disse, olha, eu usava uma barba e apareceu a possibilidade de você trabalhar nessa empresa. E era um bom salário, uma boa perspectiva. Eu resolvi cortar a barba, mas eu sinto falta da minha barba. Será que algum dia eu vou poder voltar a ter barba? Aí, quando a gente preparou o código para essa empresa, discutimos com o Conselho de Administração e a empresa acabou com essa exigência e acabou, inclusive, um ano depois, ela admitiu um presidente que usava barba. Então, havia certas coisas que eram muito engraçadas, a gente vendo da perspectiva de hoje, mas do ponto de vista daquela época, era uma coisa que o presidente decidia, o dono decidia que era assim. Então, uma coisa importante é que a ética não a ética empresarial, a ética nos negócios, ela é uma coisa prática. Ela não é uma consequência direta ou não tem uma relação direta com as definições de ética de Aristóteles, Platão, Kant e outros. A ética empresarial é algo que orienta os negócios, orienta a prática de agir. É uma definição de comportamentos e atitudes, né, que nós devemos adotar. Esses valores só vigoram quando eles são estabelecidos a partir da liderança. Eu digo sempre que a ética é como a água, ela corre de cima para baixo. Se o presidente ou o principal líder da empresa não adotar procedimentos éticos, ele está evitando que a sua
equipe Osadotti. Eu uma vez fui convidado a fazer uma palestra numa empresa que era um fornecedor de serviços públicos sobre ética empresarial. Fui convidado pelo departamento de compliance dessa empresa. E aí, quando eu fui fazer a palestra, era uma série de palestras, várias palestras sobre compliance, sobre comportamento, etc. E quando eu fui fazer a palestra, falar sobre ética, cultura ética na empresa, o presidente se retirou, porque era um assunto que não interessava a ele. Ele queria saber sobre o comportamento dos funcionários, não queria saber desse negócio de ética, que ele não considerava algo importante. Né? Então, a liderança é fundamental quando a gente quer estabelecer um programa de ética. O funcionamento, os relacionamentos, etc., podem ser feitos por outras áreas. Mas se o presidente, ou o dono da empresa, ou a principal liderança, não está envolvido, o programa não funciona. Essa é uma das coisas principais. A gente precisa lembrar que o Brasil é muito difícil a ética. A gente tem problemas de fiscalização, né, que no Brasil complicam muito. E tem algumas leis que não estão nos nossos códigos, mas que são vigentes, muito fortes. São derivadas da nossa história. A primeira delas é a lei do mais forte. Quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece. Nós vimos recentemente, entre o presidente e o ministro, essa lei do mais forte ser aplicada. Embora o presidente seja um capitão e o ministro fosse um general, ele disse que manda quem pode e que obedece. Não, ele não falou isso, mas ele disse mais ou menos a lei que eu defino como a lei do mais forte. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é uma das leis que atrapalham o Brasil. Uma segunda lei que atrapalha muito o Brasil, que é a mais conhecida, é a lei de Gerson. É preciso levar vantagem em tudo. O Gerson, que foi um grande jogador de futebol, foi usado para lançar para reforçar o cigarro Vila Rica. Talvez alguns mais aqui lembrem dessa época que existiam Hollywood, Vila Rica e outras marcas de cigarro. E ele usava essa frase para valorizar. Não, eu fumo Vila Rica porque é preciso levar vantagem em tudo. O levar vantagem em tudo ficou, embora não exista mais o Vila Rica. A outra lei, que eu chamo de Lei de Robertão, porque foi pronunciada pela primeira vez pelo deputado Roberto Cardoso Alves, a partir de uma frase de São Francisco de Assis, dando que se recebe. São Francisco de Assis se referia a ações em que a gente dava de si para receber de Deus. Mas o Robertão mudou isso e continua sendo algo muito falado. Dizem que o Centrão é particularmente adepto dessa lei, dando que se recebe. Uma outra lei que atrapalha o Brasil é a chamada lei do jeitinho ou lei do que todos fazem. Se todos fazem, por que eu não vou fazer? Todo mundo faz isso. A gente vê constantemente as pessoas dizendo isso para justificar determinadas atitudes e comportamentos que a nossa ex-presidente classificada como mal feitos. E outra quinta lei que eu relacionei aqui é a lei da conveniência. Os fins justificam os meios. Essa lei continua sendo muito forte aqui no Brasil e isso é um dos complicadores do nosso desenvolvimento de valores no Brasil. Essas leis precisam estar excluídas se uma empresa quer adotar um comportamento ético. Além disso, o comportamento ético, a cultura ética da sociedade tem que mudar de acordo com a sociedade. Nós tivemos vários casos de temas que foram ajustados por pressões externas, pressões da sociedade, pressões do sindicato que exigiram outros comportamentos em relação aos empregados, pressões de grupos minoritários que exigiam sua presença. Então, hoje, por exemplo,
nós temos muito a discussão sobre diversidade de raça. Nós tivemos recentemente, nesse caso, do Magazine Luiza, que fez aí um chamado para trainees da raça negra, que chegou a ser contestado por um procurador, porque achou que era discriminação ao contrário. Né? Nós temos essa questão de gênero, que também é uma coisa nova. Estamos começando a ter a questão da idade, porque à medida que vão diminuindo os jovens, é preciso usar mais as pessoas de mais idade, e isso as empresas vão ter que assumir mais. Uma das questões importantes quando a gente fala de ética no negócio é pensar quais são os valores importantes que devem orientar a ética da empresa. Eu acho que o primeiro deles é sempre o respeito a todos, né? Respeito às pessoas, o respeito ao meio ambiente, o respeito aos clientes, o respeito aos fornecedores, a autoridades, que é um bem coletivo. Um outro valor importante é a integridade, ou seja, a ética, ou seja, não fazer o que está errado. Né? Esse é um dos princípios básicos de uma empresa séria, mas nem toda hora a gente vê isso no Brasil. Outros valores, e eu acho que nesse sentido vocês, como rotarianos, devem ter isso muito consciente, que é a participação e a responsabilidade social. Cada um de nós é responsável pelo benefício, pelo desenvolvimento da sociedade. Né? E esse é um papel que o empresário tem que exercer, e o exerce através de associações, além da sua própria empresa. A empresa pode ter seu programa social, mas é preciso também participar de entidades, como é o caso do Rotary, para pensar além da empresa. Outras qualidades que a gente acha recomendável, que são muito importantes, é a transparência, a qualidade no que se faz, a inovação, a responsabilidade, né, que são exigências crescentes da sociedade. E é preciso definir claramente o que essas coisas significam, né? Porque a gente, quando olha o comportamento de determinadas entidades, quando olha o que elas escrevem nos seus códigos de ética, vê que muitas têm determinados valores declarados, mas não os praticam. Nós tivemos vários exemplos recentemente com as empresas envolvidas nesses processos da Lava Jato e outros, que tinham códigos de ética muito discriminados, com várias páginas, mas que não adiantaram nada, né? As empresas não os seguiam. É preciso que todo mundo na empresa entenda o que é e que realmente pratique a partir da sua liderança. A gente está tendo, mundialmente, um crescimento disso. Quando nasceu o FCPA nos Estados Unidos, os outros países achavam um absurdo. Isso foi em 1977. Levou 20 anos para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que o Brasil quer participar, estabelecer regras sobre corrupção de funcionários no exterior, que era o foco do FCPA. Até então, países muito sérios, como, por exemplo, a Alemanha, admitiam propinas dadas a funcionários de outros países. Na Alemanha, como na França ou na Bélgica, era possível deduzir no balanço a propina paga a funcionários de outros países. Era um item dedutível. Não se pagava imposto, nem era ilegal. Era dedutível do imposto de renda. A gente pensar que dentro do país, se alguém fizesse isso dentro do país, da Alemanha, por exemplo, ele ia preso. Mas fazer com funcionário do exterior era considerado necessário nos países subdesenvolvidos, alguns países do leste europeu e outros países chamados em desenvolvimento. Então, essa coisa é relativamente recente. Foi em 2003 que a ONU se preocupou com isso e criou a Convenção da ONU contra a Corrupção. A gente, observando o que acontece no mundo, a gente vê que hoje há muitas condenações
inclusive em outros países, né? Especialmente a partir dos Estados Unidos, por infrações éticas, né? Tivemos aqui o caso da Odebrecht, da Petrobras, etc., que tiveram que pagar multas nos Estados Unidos por suas ações no Brasil, porque quando tem alguma coisa a ver com os Estados Unidos consideram que isso vale dentro do país, né? Então, nós tivemos aí, por exemplo, a prisão de alguns brasileiros, né, como o presidente da nossa Confederação Brasileira de Futebol, ficou um tempo lá preso, não por crimes cometidos nos Estados Unidos, mas por crimes que envolviam indiretamente os Estados Unidos. Isso passou a ser uma coisa muito significativa. O que aconteceu no Brasil? Nós começamos em 1992, nós começamos a adotar leis que mudaram a situação. A primeira foi a Lei de Improbidade Administrativa, que surgiu em 1992. Depois vieram outras leis. A Lei de Lavagem do Dinheiro, em 98, a criação da CGU, que é relativamente recente, que é de 2003, o primeiro acordo de leniência do CAD, que foi de 2003 também, a Lei Anticorrupção, a chamada Lei Anticorrupção, a Lei 12.486, de 2013, são leis que foram limitando as atitudes das empresas, os comportamentos das empresas em relação ao processo legal. Ao lado dessas novas leis, teve uma nova geração de promotores e juízes muito comprometidos com a obediência às leis e na luta contra a corrupção. E isso que possibilitou o andamento de um processo como a Lava Jato. Porque antes houve algumas tentativas, mas nunca se levou muito a sério isso. A Lava Jato realmente estabeleceu um padrão. Discute-se hoje se a Lava Jato foi correta ou não foi correta. Eu acho que ela teve um papel muito significativo para o estabelecimento de padrões éticos melhores. Evidentemente, cometeu alguns exageros e que talvez não sejam os mais adequados, mas foi a forma que eles conseguiram fazer isso. O que aconteceu depois disso foi o surgimento, ou antes disso, foi o surgimento do compliance, um sistema de regras e controles para garantir que as empresas não fossem vítimas de ações por corrupção, né? E se fossem vítimas, que tivessem uma defesa. Eu acho que o compliance foi uma coisa muito importante, mas a gente defende sempre que mais importante do que o compliance é a cultura ética. Essa é uma discussão que há no mundo sobre compliance versus cultura ética. O compliance é um sistema de controle, a cultura ética é um sistema de educação e treinamento. Resulta de um sistema de educação e treinamento. Nós achamos que as duas coisas devem vir juntos, ou seja, é preciso educar, treinar e controlar, confiar e controlar, porque se a gente só educa, a gente corre o risco de ter gente que foge a esse sistema. E não é que exista aquela questão que alguns levantam da maçã podre. Não, a maçã podre contamina os demais. Não é bem assim. Há um livro do professor Eugênio Soltis, dos Estados Unidos, que chama-se Why They Do It. Esse professor se sentiu inspirado ao ver algumas reportagens sobre crime, a tentar saber se no crime de colarinho branco também existiam as mesmas causas que nos crimes comuns. E ele foi atrás de vários criminosos de colarinho branco condenados nos Estados Unidos. Ele entrevistou alguns por telefone, outros ele foi à penitenciária e conversou com as pessoas. E ele mostrou, nessas entrevistas, que raros eram aqueles que tinham uma mentalidade criminosa. Eles acabavam entrando nas práticas ilegais em função de alguma oportunidade, alguma distração, algum amigo, e quando viam, já estavam enredados, e aí o negócio
ir aumentando. Então, não se trata de uma questão de caráter. É claro que o caráter é importante, mas é uma questão de constante preocupação. Se a gente não tiver uma preocupação constante com isso, a gente acaba tendo o risco de ver infrações à ética ocorrerem. Mário, falta 5 minutos. 5 minutos? Tá bom. Não, eu já estava terminando. Muito obrigado. Então, nós defendemos que haja o compliance como forma de controlar. Eu cito sempre nas minhas palestras um provérbio árabe que tem muito a ver com essa questão, né? De confiar e controlar. Né? É um provérbio que diz o seguinte: confie em Alá, mas amarre bem o seu camelo. Né? Então, é preciso que a gente, além da confiança no funcionário, no fornecedor, etc., a gente tenha bem amarrado as coisas para que não haja infrações éticas. Né? Elas ocorrem por várias razões e se não tivermos um sistema de controle, isso não funciona. Agora nós estamos vendo uma nova exigência, que é o chamado ESG, Environment, Social and Governance. Em português seria ASG, né? Que seria ambiente, que classifica as empresas que obtêm um resultado e um trabalho regular na área ambiental, na área social e na área de governança. Eu tenho recebido algumas mensagens, e nós vimos recentemente com esse caso aí do Magazine Luiza, das pessoas tentando fazer com que a sociedade seja mais diversa. Né? Todas as organizações, em todas as entidades mesmo, a gente tem muito mais homens do que mulheres. Raramente a gente vê um negro. Índio é mais raro ainda. Né? Esses novos aspectos vão exigir novas atitudes. A gente tem determinados vieses inconscientes que levam a gente a considerar as pessoas iguais a nós como preferenciais. E isso precisa mudar. É verdade que não é fácil. Né? Esses processos de inclusão, a gente tem visto aí, eles exigem que você abra mão de uma certa questão que sempre foi considerada muito importante, que é a meritocracia. Né? Recentemente, várias empresas deixaram de exigir inglês fluente, por exemplo, porque descobriram que com inglês fluente eles só teriam funcionários mais ricos, provenientes de classes mais abastadas. Esse é um diferencial que precisa ser pensado dentro dos códigos de ética, dentro das atitudes éticas. Todos nós precisamos pensar num Brasil melhor, e esse é um programa que a gente vem desenvolvendo no PNBE, onde eu tenho a satisfação de ter 2 dos associados do clube como colegas, que é o nosso projeto do Brasil que temos para o Brasil que queremos, lançado em 2003, que estabeleceu 5 metas, que eu trago para vocês e que acredito que todos vocês acreditem neles. Criar um país socialmente justo, economicamente forte, ambientalmente sustentável, politicamente democrático e inclusivo e eticamente respeitável. Muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição. Obrigado, Mário. Agradeço mais uma vez pela tua excelente e maravilhosa palestra. É uma honra recebê-lo aqui na nossa reunião e acredito que pudemos aprender um pouco mais sobre esse tema, que é muito importante. Agradeço de coração a sua palestra. E nesse momento, só mais um momento que retornaremos com as perguntas e as considerações finais. Agora passo a palavra ao protocolo.
Ok, depois dessa brilhante apresentação com uma grande aula sobre ética, sobre cidadania, eu vou solicitar para aqueles nossos convidados e visitantes que ainda não identificaram o seu nome pelo chat, por favor, que façam agora, colocando no chat o nome, e-mail, celular, o clube e o cargo que ocupam no referido clube. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, eu peço para que utilize somente o chat para encaminhar as perguntas ao palestrante. Passo a palavra ao presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Mário, temos muitas perguntas aqui. Vamos tentar, devido ao tempo, fazê-las e você responder, tá? Vou tentar responder bem curto. O Michel Alabi pergunta, caro amigo Mário, e a lei do você sabe com quem está falando? A sustentabilidade também seria um critério da ética? A sustentabilidade certamente é um dos critérios novos que entrou na questão ética. No início dos programas de ética, a sustentabilidade não existia. Eu que sou mais antigo, me lembro, vou só mencionar aqui uma pequena historinha, eu me lembro que eu trabalhava numa indústria química no ABC e todo dia passava lá um rapaz com uma charrete puxada por um cavalo e vinha retirar o lixo químico da fábrica. Eu trabalhava numa indústria química. E eu perguntei para ele, o que você faz com esse lixo químico aí? Ele disse, eu jogo num terreno lá em São Mateus, que não tem ninguém por lá, a gente vai acumulando lá esse lixo. Esse lixo depois gerou um problema de recuperação do solo muito sério nessa região de São Mateus. Então, é uma coisa nova. A sustentabilidade é uma coisa nova, mas hoje ela é básica. Né? É básica. Obrigado. O nosso companheiro Eric Nice pergunta, existe uma relação entre ética e governança corporativa ou um consegue existir sem a presença da outra? Olha, a governança corporativa nasceu independente da questão ética. Ela era basicamente voltada para a adequada governança das empresas de capital aberto. O Roberto Teixeira da Costa, que foi o criador da CVM, primeiro presidente da CVM, e que me deu a satisfação de prefaciar meu livro, ele conta que, desde o começo, ele insistia que a governança tinha que incluir padrões éticos. Mas a inclusão da ética como uma matéria da governança é mais recente. Ela hoje é uma exigência indispensável na governança corporativa. Bacana. A nossa companheira Carla Blanco. Vejo muitas empresas estabelecendo códigos de éticas. Eu mesmo, como advogada, já elaborei alguns. Entretanto, tirar do empregado antigo as culturas já estabelecidas não é fácil. Qual é o caminho, ao seu ver, para mudar a cultura viciada dos empregados? Olha, no meu entender, só há um caminho para estabelecer um código de ética que realmente funcione. Ouvir os empregados primeiro e verificar o que eles acham da empresa. Né? E aí identificar os valores que vale a pena manter e reforçar e os valores que é melhor nós tirarmos fora. Então, esse é um processo. Você sabendo o que os empregados sentem, como é que eles pensam, você pode trabalhar para que esse pensamento seja mudado em função de um programa de ética. O grande defeito de muitos códigos de ética é que eles estão feitos de cima para baixo. E de cima para baixo não funciona. O que funciona de cima para baixo é a liderança ética. O código precisa começar de baixo para cima. Se você não parte da realidade, você não vai conseguir fazer com que as coisas mudem. O nosso querido Roberto Souza pergunta, você acha que o Brasil deveria adotar a exigência de cursos de formação sobre ética, cidadania, administração pública,
etc., para candidatos a cargos eletivos? Roberto, eu acho que mais do que isso, a gente deveria ensinar isso nas escolas. Nós tínhamos antigamente, no tempo dos militares, aquela matéria, já nem lembro mais como é que chamava, mas era uma matéria voltada a princípios de cidadania, que quando veio Educação moral e cívica. Isso, educação moral e cívica, Alberto. Quando veio a democracia, como isso cheirava a ditadura, isso foi excluído. Mas eu acho que é muito importante a gente ter uma cadeira que se fale um pouco sobre a participação social, a educação cívica, porque isso faz muita falta. Não é apenas para candidatos a político, é uma questão geral. Acho que deveria ser matéria obrigatória no ciclo que hoje se chama de ensino médio. O nosso companheiro agora, Roberto Monasterski, qual é a relação entre a ética e o nível educacional? A ética e o mundo educacional? E nível educacional? Olha, na verdade, existe uma ligação. Ela não é necessariamente linear, mas existe uma crença, que tem base na verdade, de que uma grande parte do que nós consideramos um comportamento ético nasce no seio familiar. As pessoas que vêm de famílias bem estruturadas tendem a ter certos valores consolidados. Isso nem sempre é verdade. A gente olha no que acontece, tem gente que vem de famílias bem consolidadas, mas, de repente, o pai é preso por estar metido numa maracutaia qualquer. Então, mas o lar é a primeira casa de formação da ética do indivíduo. Um segundo item, uma segunda oportunidade, é oferecida pelas igrejas. Embora aqui no Brasil a gente tenha uma certa leniência religiosa, as pessoas digam, eu sou católico, mas eu não vou à missa. Eu sou católico, mas eu não faço aquilo. O ensinamento religioso ajuda muito a estabelecer valores. E a ética é, essencialmente, a prática de valores corretos. Nós temos a nossa amiga Renata Sanzoni. Ela não faz uma pergunta, mas gostaria da sua avaliação. Nas minhas aulas em cultura e ética organizacional, costumo dizer que precisamos desenvolver 4 pilares essenciais: alinhamento sistêmico, mudança de mindset, foco em pessoas e necessidades e liderança transformacional. Enfim, defendo muito que a cultura organizacional é o portal da mudança. A cultura organizacional é fundamental. Se você não tiver um esforço no sentido da cultura organizacional, os controles estabelecidos pelo compliance não são suficientes. Isso é mostrado por estudos internacionais. Quer dizer, é preciso insistir na cultura organizacional. Agora, é preciso considerar que hoje a cultura organizacional inclui vários pilares, A questão ambiental, a questão social, a questão da governança, a questão da transparência, são todos pilares importantes da cultura organizacional de hoje. Mário, foram essas as perguntas que nós tínhamos, e obrigado aí pela sua resposta. E eu queria passar por um minutinho só, a consideração do Lívio, que te convidou para essa palestra. Lívio, um minutinho só para sua consideração como padrinho do palestrante. Sim, senhor. É uma honra, ter a oportunidade de trazer o Mário para o nosso grupo do Rotary. Temos aqui alguns colegas, já vi o Vander, o Dilson, colegas do PNBE que estão participando, e muito agradável e com muito conteúdo, Mário. Cada vez mais craque. E isso é que nos atrai para poder trazer sempre você em ambientes como esse. Então, quero te agradecer e agradecer a todos que acompanharam essa brilhante exposição do Mário Ernesto Humberg. Obrigado, Mário. Muito obrigado a você.
Mário, um minutinho para as suas considerações finais. Bom, eu acho que o Rotary é uma escola de cidadania também, né? Pelo que eu conheço do Rotary, embora eu não seja associado, né? Caminhos da minha vida me levaram para outras entidades, mas eu respeito o Rotary como uma entidade em que o lema servir tem muito a ver com a questão da cidadania, né? Meu pai era muito ativo, minha mãe era muito ativa. Naquela época eram as senhoras rotarianas, as mulheres participavam muito pouco da vida empresarial, mas elas tinham um papel social importante. Então, é uma satisfação estar com vocês. Espero que possa ter contribuído um pouquinho com a cultura já existente no Rotary Club, no sentido da postura sempre mais ética de cada um e de cobrança dos demais. Obrigado, Mário. Mais uma vez... Um minuto. Pois não. Eu quero lembrar que na missão da Fundação de Rotarianos de São Paulo, a mantenedora dos colégios Rio Branco, Faculdade Rio Branco e outras mantidas, é formar cidadãos éticos, solidários e competentes. A ética está na nossa missão. Obrigado. Obrigado, perfeito. Mário, mais uma vez, obrigado. As portas do nosso Rotary Club estão abertas. Está convidado a participar das nossas reuniões. E mais uma vez, te agradeço aí pela disposição. Solicito ao nosso protocolo Roberto Souza que apresente os nossos visitantes. Muito obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Lembrando que já nas próximas horas a apresentação estará no portal do Rotary Clube de São Paulo e dentro de 2 dias na nossa conta no YouTube. Nós queremos registrar aqui e agradecer as presenças do Sérgio de Castro, imagem pública do Rotary, associado honorário do Rotary Clube de São Paulo, o César, do Rotary Clube Itaquaquecetuba, Marcelo Nelken, presidente do Rotary Clube São Paulo Sumaré, Vander Soares, convidado do companheiro Livio Giosa, Renata Sanzoni, convidada da companheira Carla Blanco, Fábio Leite, convidado também da companheira Carla Blanco, Kevin, do Rotaract Mackenzie, o professor De Rose, Benedito Dutra, visitante, Dilson Ferreira, também visitante. Eu gostaria de fazer uma saudação especial, com a permissão do nosso presidente Marcelo de Pascoal, a uma nossa companheira que está retornando às nossas reuniões virtuais, que certamente estará quando elas se transformarem em presenciais. A nossa companheira Beth Torres. É uma alegria vê-la aqui. Presidente Marcelo. Obrigado, Roberto Souza. É uma alegria ter a Beth aqui nas nossas reuniões, acompanhando virtualmente os acontecimentos. Para encerrarmos, vou fazer aqui uns avisos, né? Citar os aniversariantes do mês, né? Nosso querido José Roberto Souza, que fez aniversário no dia 4, o Valdir Antônio Poncho, que fez também no dia 4, o Rolf Gustavo Baumgart no dia 4, o Kenji fez no dia 15, João Eduardo Cipriano no dia 24, Benedito Dário Ferraz, dia 25, e Paulo Antônio Cardim, no dia 25 também. Então, parabéns aos nossos associados por mais um ano de vida e que Deus abençoe a todos. Também quero convidá-los para a próxima reunião, que será no dia 4, né? Com a palestra sobre o tema Casa de Davi. O nosso palestrante é o Wagner Jimenez Borim. Então, não participem, não deixem de participar, convide mais alguém para estar conosco. Também queria citar os aniversariantes rotários. Eu pulei aqui aniversariantes rotários do mês de outubro. Nosso querido Antônio Ernesto Bittencourt, Cláudio Moisés, 4 anos de clube, o Bittencourt 7, o Manfred, 4 anos, Manfred. Deixa eu tirar aqui um negocinho da tela. Nosso Kendi, 14 anos de Rotary Clube de São Paulo. Paulino,
48 anos, de Rotary Clube de São Paulo. Rolf Gustavo, 49 anos. Nosso Paulo Ricardo, 1 ano. E o Rubens de Mello, 7 anos. Então, durante o mês de outubro, tivemos esses companheiros aniversariantes. Obrigado, companheiros, aí pela participação no clube. Sem mais, declaro encerrado a nossa reunião de hoje. Agradeço a todos pela participação. Tenham uma boa tarde, um bom almoço. E, Roberto, bem-vindo aí ao nosso clube, mais um associado. E vamos trabalhar. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, gente.